Isso que você está prestes a ouvir não é uma história comum. Não é uma lenda urbana, não é um filme de terror e não é apenas um relato solto. O que você vai ouvir aqui é um conjunto de eventos e documentos que, juntos, criam um padrão de silêncio e contradição que muitos tentaram explicar e poucos conseguiram. Esta é a história da casa da família Perron, um lugar conhecido mundialmente por sua conexão com relatos perturbadores, um lugar que inspirou filmes, documentários e décadas de teorias. Mas agora ele ganhou um novo capítulo misterioso, sua interdição recente e o desaparecimento de registros oficiais. O que aconteceu de verdade? E por que tantas perguntas ficaram sem resposta? No início, a casa era apenas mais uma residência comum em Harrisville, uma construção antiga, cercada por árvores e histórias vagas de vizinhos sem nada extraordinário. A vida ali era, para todos os fins práticos, normal. Gritos de crianças brincando, portas rangendo com o vento, passos isolados no assoalho de madeira, sons que qualquer casa antiga faz. Não havia alarde, não havia tumulto. Apenas uma rotina que durou anos, décadas mesmo. Os relatos começaram de forma sutil, quase imperceptível. Pequenos detalhes fora do lugar, ruídos incomuns em horários que não faziam sentido. Quando os primeiros registros foram feitos, ninguém os considerou extraordinários. A família Perron, 5 irmãs e seus pais, viveu ali durante anos, e quando questionada sobre eventos estranhos, muitas vezes o que se ouvia era hesitação, palavras encurtadas, ou simplesmente silêncio. O material inicial que chegou ao público era incompleto, fragmentado. Relatos aqui, documentos ali, entrevistas cortadas. Nada parecia formar um quadro coerente. Era como se informações importantes tivessem sido deliberadamente ocultadas ou simplesmente perdidas entre versões conflitantes. O primeiro grande registro que chamou a atenção da mídia foi documentado em uma sequência de entrevistas gravadas em áudio, feitas por pesquisadores independentes que visitaram a casa décadas atrás. A voz tremia em alguns momentos, descrevendo luzes que piscavam sem razão, sombras que pareciam se mover contra a direção do vento, portas que se fechavam sozinhas. Mas a narrativa nunca foi consistente. Em uma gravação, um ruído era atribuído a uma causa lógica. Em outra, uma explicação racional era rapidamente descartada em favor de algo inexplicável. O que era curioso, para muitos, não era o evento em si, mas como ele foi descrito, sem uma linha clara, sem sequência, apenas fragmentos de sensações e observações. Com o tempo, o caso ganhou notoriedade internacional quando foi adaptado para o cinema. Filmes de sucesso baseados na experiência da família Perron espalharam a imagem da casa e seus relatos pelo mundo, misturando verdade e ficção. Isso trouxe atenção, especulação e, inevitavelmente, contradição. Para muitos críticos, a história se tornou um espetáculo. Para muitos céticos, apenas um mito perpetuado pela indústria do entretenimento. Mas para quem estudou os documentos originais, havia algo mais difícil de classificar: inconsistências silenciosas, lacunas que não eram explicadas, detalhes que apareciam e desapareciam sem padrão. E então, recentemente, um novo capítulo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Não foi um acontecimento espetacular, nem um evento dramático amplamente transmitido. Foi uma decisão das autoridades locais de interditar a casa, de forma abrupta, sem comunicar claramente ao público o motivo exato. Relatórios vagos foram emitidos, citando apenas questões de segurança estrutural e riscos não especificados. Não houve demonização pública. Não houve manchetes sensacionalistas. Apenas um comunicado frio, seco e desaparecido de muitos dos canais oficiais. Isso por si só já seria estranho, mas o que veio depois se tornou ainda mais intrigante. Várias das documentações que antes estavam publicamente disponíveis começaram a desaparecer de arquivos online. Referências a entrevistas antigas foram removidas. Vídeos foram deletados ou reclassificados como não acessíveis ao público. Pesquisadores independentes relataram que trechos de áudio que antes podiam ser escutados livremente agora retornavam mensagens de erro. Isso levantou a pergunta que muitos evitam: se não há nada a esconder, por que esconder? Tentativas de acessar relatórios oficiais completos foram negadas. Cópias arquivadas em bibliotecas digitais eram incompletas.
A versão mais recente de alguns anexos simplesmente não existia mais. Isso criou um vazio informacional que, inevitavelmente, virou parte do mistério. O que resta agora são fragmentos de arquivos, descrições vagas deixadas em textos antigos, entrevistas que circulam em fóruns obscuros e memórias de pesquisadores que visitaram a casa antes de seu fechamento. Esses fragmentos não formam um quadro completo, mas sugerem um padrão perturbador de eventos não totalmente explicados, combinados com uma reação institucional silenciosa demais para ser apenas burocrática. Uma das gravações mais discutidas que ainda circula foi capturada por um pesquisador independente que visitou o local anos atrás. O áudio está cheio de interferências, ruídos de fundo e vozes sobrepostas, tornando qualquer interpretação exata difícil. Ainda assim, em meio ao caos sonoro, é possível ouvir descrições de movimento sem fonte visível, portas rangendo mesmo estando trancadas, e passos que não correspondem à presença de qualquer pessoa visível no local. Nada conclusivo, nada classificável, apenas relatos que desafiam explicação simples. É importante destacar que nenhuma dessas gravações foi analisada em profundidade por instituições oficiais. Especialistas em áudio consultados de forma informal sugeriram que as interferências podem ter explicações naturais, reflexos sonoros, eco, ruídos elétricos, interferência de equipamentos. Mas nenhum desses pareceres foi publicado oficialmente ou colocado à disposição do público. O que se tem são relatos, fragmentos e a sensação de que partes essenciais da história foram perdidas ou escondidas. E é aqui que entra o elemento mais inquietante dessa narrativa, quando algo poderia ser explicado de forma lógica, muitas vezes foi suprimido, não esclarecido ou apenas deixado em aberto. Os arquivos oficiais evitam detalhar eventos específicos. Declarações são genéricas e incompletas. Pesquisadores que tentaram aprofundar tiveram acesso negado a arquivos ou receberam versões censuradas. Isso cria uma sensação de que o silêncio é parte ativa da história. O que você ouviu até agora é apenas a introdução ao que está acontecendo com essa casa e seus registros. Não é uma explicação completa, nem pretende ser. Esta primeira parte serviu para estabelecer o cenário, colocar você dentro do contexto e mostrar que o mistério não está apenas nos relatos antigos, mas também na forma como a história foi tratada, preservada e, em muitos casos, apagada. O que vem a seguir, na segunda parte desta narrativa, é ainda mais intrigante. Vamos explorar como a sequência de eventos após a interdição evoluiu, quais teorias surgiram em torno desses vazamentos de arquivo, como diferentes grupos tentaram acessar informações que foram negadas, e, por fim, quais são as maiores contradições que permanecem sem resposta. Porque, se há algo que se tornou claro nesse caso, é que o mistério não está apenas na casa, está em tudo que foi feito para que ninguém pudesse ver a história completa. Parte 2. O silêncio, a cobertura e o que resta. Quando algo é abafado demais, escondido demais ou documentado de forma incompleta, o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer arquivo. E no caso da casa da família Perron, esse silêncio se tornou parte integral da história. Não é apenas o que aconteceu lá dentro que intriga, é o que ocorreu depois, como as instituições reagiram, como o material foi tratado e, acima de tudo, como documentos e relatos foram censurados ou simplesmente sumiram, sem explicação clara. Quando a decisão de interditar a casa foi tornada pública, muitos acharam que se trataria apenas de uma questão estrutural. Casos como esse não são raros. Prédios antigos frequentemente recebem avisos de risco, proprietários são obrigados a fazer reformas, áreas são isoladas temporariamente. Mas, no caso desta residência, nada disso aconteceu de forma convencional. A interdição foi emitida rapidamente, decisões internas foram publicadas com linguagem vazia e burocrática, e a casa permanece até hoje fechada, sem qualquer obra civil ou plano de recuperação que tenha sido divulgado oficialmente. Pesquisadores independentes começaram então a levantar as peças que ainda restavam disponíveis, tentando reconstruir a linha do tempo a partir de tudo que poderia ser encontrado: vídeos antigos, transcrições de entrevistas, relatos orais e registros fragmentados. Infelizmente, grande parte desse material estava incompleto, e partes importantes simplesmente não podiam mais ser acessadas. Isso não é coincidência. Arquivos que antes estavam disponíveis em bibliotecas digitais agora mostram apenas trechos ou nada.
Vídeos que foram publicados em canais comunitários desapareceram. Links que antes funcionavam agora retornam erro. É como se partes da história estivessem sendo apagadas gradualmente, peça por peça. O aspecto mais curioso dessa eliminação gradual é que ela não foi declarada publicamente. Ninguém afirmou que o conteúdo foi removido por motivos específicos. Não houve comunicados oficiais explicando por que certos relatórios agora são inacessíveis. Isso cria um vácuo de informação que, por si só, é perturbador. Se tudo fosse meramente burocrático, por que não haver uma explicação pública clara? Há grupos de entusiastas que mantêm versões arquivadas de alguns registros antigos, mas mesmo esses são incompletos. Em alguns casos, versões diferentes do mesmo documento variam em conteúdo, como se alguém tivesse editado partes dele em momentos diferentes. Um trecho que existia em uma versão de 2010 desaparece em uma de 2015 e não aparece na de 2020. Isso sugere que o material foi revisado, e não apenas perdido. Os relatos orais também mudam com o tempo. Pessoas que afirmaram ter ouvido certos sons ou presenciado eventos incríveis em uma década posterior negam ter dito aquilo em entrevistas anteriores. Isso pode ser apenas memória falha, mas quando várias pessoas alteram suas versões de forma similar, isso levanta questões. O que está por trás dessas mudanças? Por que as versões anteriores parecem desaparecer? Pesquisadores tentaram entrar com pedidos formais de acesso a informações adicionais, mas esbarraram em termos genéricos e evasivos, documentação sob revisão, informações confidenciais temporariamente indisponíveis, arquivos em processo de reorganização. Ninguém consegue especificar o que está nesse processo ou por que ele leva tanto tempo. Isso alimenta ainda mais teorias e especulação. Alguns estudiosos afirmam que pode haver explicações perfeitamente naturais e racionais para todas essas inconsistências. Eles apontam que casas antigas acumulam histórias exageradas com o tempo, que comportamentos humanos tendem a criar narrativas mais dramáticas do que os fatos, e que o desaparecimento de arquivos pode ser simplesmente resultado de má gestão ou problemas técnicos. E tudo isso pode ser verdade, se não houvesse essa estranha falta de transparência em todo o processo. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que há uma tentativa deliberada de controlar a narrativa, evitando que certas informações saiam do âmbito estritamente restrito. Mas, como sempre, há falta de provas concretas que sustentem essas teorias. O que temos são apenas fragmentos, pedaços soltos de uma história que nunca foi totalmente contada. Um dos aspectos mais intrigantes é a reação da comunidade científica e acadêmica. Alguns pesquisadores independentes que se aprofundaram na cronologia dos eventos relataram que determinadas gravações e documentos eram tecnicamente possíveis de serem analisados em profundidade, mas que os pedidos para isso nunca foram atendidos pelas autoridades responsáveis. Isso cria uma lacuna formal. Informação existe, mas acesso não. E enquanto isso acontece, o público que acompanhou a casa e seus registros acompanharam um fenômeno curioso. Quanto mais documentos desaparecem, mais teorias surgem. E quanto mais teorias surgem, mais difícil fica separar fato de especulação. Isso é um padrão que não se limita apenas a este caso específico, mas no caso desta casa, ele é particularmente pronunciado. Até hoje, ninguém explicou de forma clara e definitiva por que a casa foi interditada com tanta rapidez. Por que os registros públicos não estão disponíveis? Por que partes importantes da história foram removidas? Quem ordenou a retirada desses arquivos? E, mais importante, o que exatamente estava nesses documentos? Sem essas respostas, tudo o que resta são fragmentos, inconsistências e um silêncio institucional que é difícil de interpretar como algo neutro. Talvez o maior enigma não seja o que aconteceu dentro daquela casa, mas o que aconteceu depois, como a história foi moldada, filtrada e, em muitos casos, escondida. O problema não está apenas nos eventos relatados, está na ausência de explicações claras, na falta de transparência e na sensação de que algo foi deliberadamente ocultado. E aqui termina esta segunda parte desta narrativa documentária. Não com uma explicação, não com uma resolução, mas com perguntas que ainda ecoam sem resposta.
A casa da família Perron não é assustadora apenas por causa do que foi dito sobre ela no passado, mas porque, no presente, ela continua existindo como um espaço onde a informação não circula livremente. Ela está ali, fisicamente intacta, mas documentalmente fragmentada. E isso cria um efeito curioso. Quanto mais o tempo passa, menos importa o que realmente aconteceu dentro daquela casa décadas atrás. O foco se desloca para outra coisa, para a forma como o caso foi tratado, arquivado, editado e silenciado. No fim, talvez o verdadeiro desconforto esteja nessa constatação: se uma história pode ser alterada, apagada ou diluída dessa forma, quantas outras não passaram pelo mesmo processo sem jamais chamar atenção? A casa permanece fechada. Os arquivos permanecem incompletos. As explicações permanecem vagas. E talvez essa seja a única conclusão possível. Porque algumas casas não precisam ser assombradas para causar medo. Basta que elas permaneçam em silêncio por tempo demais. Se você gosta de histórias reais, arquivos esquecidos e mistérios que ninguém explica direito, inscreva-se no News Web Doc. Aqui, a gente investiga o que foi apagado, questiona o silêncio e mostra o que quase nunca chega ao público. Non solo per la satirius est statutas pro meritus sum, se praxet impia offendite sum.